Já tá gravando agora. E eu vou começar apresentando aqui para vocês o nosso plano aqui. Não sei se vocês já viram, talvez já tenham visto. A minha tela tá aparecendo para vocês, a tela do Word. Estão me ouvindo? Tá aqui? Tava aparecendo do Word, agora tá? Tá aparecendo. Tá bom. Se alguém não estiver me ouvindo, ou então, caso alguém esteja tentando entrar na aula e fale lá no grupo do WhatsApp, vocês me avisem, porque aqui, quando eu saio da tela do Google Meet, eu não consigo mais ver notificação. Se não fizer nenhum som, eu não ouço nada. Ou seja, se chegar a notificação, eu posso não ver e a pessoa está tentando entrar na aula e não consegue entrar porque eu preciso permitir, tá bom? Aí se alguém reclamar lá no grupo, vocês me avisem, ou então se alguém disser alguma coisa no chat aí, vocês me avisem também, tá? Pode interromper. Então, o nome da disciplina desse semestre, né, da unidade curricular é Viveiro e Legislação de Viveiro. Eu acho que vocês já viram lá na disciplina, na apostila, que é uma disciplina com uma carga horária bem grande, diferente das que foram no primeiro módulo. E a gente tem uma vigência dessa disciplina a partir de hoje até o dia 29 de novembro. Então é um período bem longo também, comparado com as disciplinas que já passaram. Aí eu recebo esse plano aqui, o plano remoto do Senar, para eu poder planejar, né, as aulas e saber de que forma eu tenho que trabalhar com vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente vai usar não só a aula síncrona, né, como ferramenta, mas também outros meios de fazer com que vocês aprendam todo o conteúdo que está sendo disponibilizado na disciplina e também a gente consiga atingir a meta de carga horária para cada disciplina. Então, se vocês observarem aqui, para esta atividade, nós temos cerca de 7 horas de carga horária, só para esse dia ou então para essa unidade. Aí em cada unidade é delimitado a quantidade de assuntos ou de tópicos que vão ser abordados. Hoje, por exemplo, a gente vai abordar esse tópico de viveiros, uma parte de instalação de viveiros, até sistemas de irrigação. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de aula síncrona, juntamente com a mensagem, né? E eu vou inserir uma atividade, um agendamento de atividade para vocês. Em toda a aula síncrona que nós tivermos a partir de agora, eu vou já deixar com vocês uma atividade. Mas isso vai ser bem discutido entre a gente, de forma que vocês consigam resolver. E outra coisa que é importante também, essas atividades que a gente vai estar passando, elas vão contar como frequência e elas só vão poder ser realizadas pelas pessoas que participarem das aulas síncronas, tá bom? A menos que a pessoa se justifique e tal, aí eu posso ver com a Desse como a gente pode resolver a situação. Mas, fora isso, só pode resolver as atividades extras que não estão aqui nesse calendário, quem participar das aulas. E simultaneamente eu já estou fazendo a frequência de vocês aqui, tá bom? Aí a gente vai estar avaliando a observação, a participação, o senso crítico e os conhecimentos através dessas atividades. Aí na segunda unidade, que vai ser na próxima aula, a gente já vai ter outros assuntos também da apostila, né? Outra unidade. E assim por diante, né? Nós vamos ter vários encontros, eu vou mostrar ali o calendário com as datas direitinho para vocês, tá bom? Deixa eu ver onde tá. Aí sim, hoje é a aula de viveiros. Pra quem não me conhece, né, eu acho que, não sei se tem gente nova aqui na turma. Nova que eu digo assim, que não participou das outras aulas, que teve algumas pessoas que não participaram nenhuma vez. Meu nome é Thiago, sou agrônomo e atualmente estou como tutor do Senar. Esse aqui é o nosso calendário. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo?
Ainda agora deu uma falhada, não sei se era a tua internet ou se era a minha, mas agora tá ok. Tá bom. Deixa eu só ver uma coisa, porque às vezes meu sinal ele cai aqui do nada. Aqui no computador. Mas tá. Vocês que têm terra aí, hoje é o último dia do ITR, viu? É só o senhor que é empresário aqui, seu Jorge. Passando tudo. Cadê o computador? Aí sim, nós vamos seguir esse calendário de datas. Hoje, né, dia 30, aqui tá marcado 9 horas, mas aí a pedido de vocês a gente alterou para 8 horas. Aí, e caso nos outros dias vocês precisem, vocês acham melhor que mude para 8 horas, a gente pode estar alterando isso. Tudo isso é conversável. A única coisa que eu vou pedir talvez para alterar aqui nesse calendário, vou conversar com a Daisy agora, é com relação ao dia 18. Porque no dia 18 eu vou estar participando de uma capacitação. Do dia 18 ao dia 27 eu vou estar participando de uma capacitação com o pessoal de uma empresa aqui. E aí eu não vou poder participar, né? Não vou poder dar aula nesse horário. Aí eu vou conversar com a Daisy para que a gente não fique mexendo no calendário, nas datas, e conversar com vocês também, né? Se a gente pode mudar esse horário aqui para noite. Eu não sei se melhora para vocês. Dia 18 é uma segunda-feira. Aí vocês me digam depois, eu digam pra Daisy, se a gente pode mudar isso aqui pra noite, porque é o único horário que vai dar pra mim. Que eu vou estar, o curso lá ele é intensivo, então eu vou estar o dia todo ocupado. Tá bom? O que vocês me dizem? Acho que todos os horários, o ideal seria que fosse à noite. Todos, né? Mas é porque assim, Não, eu só não posso dia de quarta à noite que eu tenho reunião. não, mas as nossas aulas, todas essas datas, deixa eu só dar uma confirmada aqui, um instante. Porque dia 18, se dia 18 é uma segunda, Rapaz, teoricamente seria dia de quinta-feira essas aulas. pois é, tô estranhando agora aqui que eu vi essa data. Deixa eu só ver no calendário geral aqui se isso não foi um erro de digitação aqui da Diz. Porque senão. Mas de qualquer forma, na semana do dia 18, é, eu ainda vou estar em curso. É, dia 18. Tá aqui, dia 18 do 10. Então vai ficar assim. Se é sempre na quinta, não vai ser dia 18. Vai ser dia 21. Eu vou perguntar para Daisy isso e a gente altera, tá bom? Porque vai ser adicionado lá na plataforma. Mas de qualquer forma, se for dia 18 ou dia 21, a gente vai precisar mudar para noite. Aí caso tenha um problema para alguém, é só conversar que a gente dá um jeito. Aí nos outros dias, a gente tem no dia 13 ao dia 17 tem uma atividade, eu vou lançar lá na plataforma. No dia 21, mudando aqui do dia 18 para o dia 21, é aula síncrona de novo, vou videochamada. Do dia 8 ao dia 15 de novembro já é atividade de vídeo também, que nem a gente fazia na outra disciplina. No dia 16 nós vamos ter o chat, nós já tivemos o chat uma vez também. No dia 25 de novo tem o vídeo com atividade. E do dia 26 ao dia 29, prova presencial e prova teórica. Tá bom? Aí toda essa carga horária vai ficar em 42 horas, que é a da tutoria presencial. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Então tá. Não, pra mim tudo ok. Deixa eu só olhar aqui se não tem ninguém querendo entrar. Aqui tudo certo. A minha câmera ela é meio ruim, então por isso que eu tô com essa cara assim meio. Eu não sou muito bonito. Mas tudo bem. Já tô acostumado. Então vamos lá.
Esse tópico que a gente vai abordar hoje é algumas coisas que estão relacionadas com os viveiros, né? Deixa eu só confirmar aqui se está gravando, tá? Alguns tópicos relacionados a viveiros, né? A parte inicial, e eu já percebi, assim, eu não sei se vocês já notaram também nessa apostila, é que as coisas elas não vêm muito aprofundadas, né? Vem uma coisa meio superficial. Alguém querendo entrar? Meio superficial. E nessa aula aqui também eu ainda não consegui aprofundar em algumas temáticas, mas eu me comprometo aqui de nas próximas aulas a gente dar uma aprofundada melhor para que vocês, para quem não é da área e tem uma certa dificuldade ou então nunca teve contato, para conhecer, né, para entender, porque o curso é exatamente para isso. Eu não estou com tanta preocupação com termo técnico, com algumas coisas envolvidas que envolvem a área, porque aqui a maioria do pessoal da turma é técnico, é agrônomo, ou é engenheiro de outra área, então tem uma certa facilidade de entender a linguagem que a gente trabalha, né? Mas Eu que não sou nada aí da área. Oi? Eu que não sou nada da área, pô. Eu tá só bom. faço só administrador. É nada. Aí eu não tô com tanta preocupação nesse sentido, né? Mas nas próximas turmas eu já vou me organizar melhor, né? Encontrar uma maneira de fazer com que os alunos entendam, porque eu já percebi que na segunda turma tá uma coisa mais mesclada, assim. Não é gente só da área, é gente de fora, tem uns colegas que são da biologia, por exemplo. Então a gente tem que ter esse cuidado. E assim, os viveiros, eles são, em síntese, né, o local onde são produzidas as mudas que vão para campo e vão se tornar as árvores que vão dar os frutos, né, que nós consumimos. E aqui no Brasil, devido às nossas condições climáticas, nós temos uma facilidade muito grande de produzir frutas de qualidade, né, frutas nativas, frutas exóticas. E por causa disso nós temos no Brasil vários polos produtivos espalhados nos estados, né? Não é à toa que nós temos aqui na nossa região também um polo produtivo de citros, que é o polo citrícola, que abrange os municípios de Capitão Poço, Itu, Orem, Garrafão e eu não sei se tem mais um, mas é essa região aqui. Então não é à toa também que o curso de fruticultura veio exatamente para essa região, para fortalecer, né, o pessoal que pretende trabalhar nessa área. E a fruticultura, ela ganhou uma importância muito grande, né? A produção de frutas, ela ganhou uma importância muito grande no Brasil e no mundo, pelos benefícios que as frutas elas trazem para quem consome, né? O potencial nutracêutico que muitas frutas contêm, fazem com que elas ganhem muito interesse pela população. E devido às nossas condições, nós temos uma alta produção de frutas, né? Mas para isso, nós precisamos agregar valor, melhorar o conhecimento técnico relacionado às culturas e fazer com que a nossa produção aumente, não só a produção, né? Mas que a produção ela venha com qualidade, que ela seja produzida de forma economicamente viável e ambientalmente viável também. Aqui na região e no Brasil, nós temos o maior cultivo de frutíferas que são de interesse econômico, né? Que, obviamente, a gente tem que investir nessas culturas, porque são elas que vão trazer retorno para quem está produzindo. Aqui nós temos algumas frutíferas que são bastante produzidas, que nós temos uma produção de mudas em larga escala, que às vezes de forma não tão tecnificada, mas há uma quantidade de mudas que é produzida anualmente muito grande. Nós temos, por exemplo, as mudas de cacau, de cupuaçu, de laranja, de açaí,
e assim como outras frutíferas que são nativas ou não, a gente tem uma produção em larga escala. E como são espécies diferentes, a gente tem formas e estruturas diferentes de produzir. E é exatamente isso que essa disciplina, né, esse tópico do assunto, ele vem discutir, né, algumas formas diferentes de produzir, seja por causa da espécie, seja por causa do ambiente, por causa do clima, por causa do tipo de mão de obra, por tipo de recurso, né, que o agricultor possui. Tá bom? Inicialmente, a gente precisa ver, né, no planejamento, quando você vai instalar um viveiro de produção de mudas, alguns pontos que são muito importantes. Dentre eles, a gente precisa avaliar principalmente com relação à acessibilidade desse viveiro. Como é que o viveiro está localizado em relação ao teu público consumidor, por exemplo, para onde você vai comercializar essas mudas, onde você vai, por exemplo, se for para você, se você for um empresário que vai construir um viveiro, um agricultor que vai construir um viveiro para a produção de mudas para utilizar na sua propriedade, você tem que avaliar se o viveiro vai ficar localizado numa região que atenda a sua necessidade, atenda a sua demanda e atenda a necessidade. Por exemplo, aqui nós temos uma dificuldade muito grande com as estradas, né? Principalmente no período mais chuvoso do inverno amazônico. E essa dificuldade, inclusive essa foto que eu estou mostrando aqui, é uma foto da Transamazônica. Deixa eu só colocar o ponteiro. Uma foto da Transamazônica no inverno que fica completamente interditada por causa da lama, né? Então, a acessibilidade, ela é um ponto importante que permite com que você consiga escoar, caso o objetivo seja a venda de mudas, ou consiga transportar com qualidade, caso o objetivo seja o plantio na sua área própria mesmo, né? E assim, essas estradas, essa acessibilidade, ela deve permitir o transporte de veículos pesados, tanto no verão quanto no inverno, porque isso vai facilitar toda a logística que você vai atribuir a esse viveiro de produção de mudas, tá bom? Seja ele temporário ou permanente. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é com relação à declividade do terreno onde vai ser instalado o viveiro, né? Isso porque em terrenos que tem uma declividade mais elevada, você pode ter um acúmulo de água no período chuvoso, né? Se, por exemplo, um terreno com uma rampa como esta, você vai ter um acúmulo de água onde as mudas vão estar instaladas, e isso pode trazer uma série de problemas, o aparecimento de patógenos, ataque de pragas, doenças e alguns problemas que têm causa abiótica, né? Por causa da umidade, por causa da temperatura, né? Que tudo isso é facilmente alterado em ambientes como estes. Então, os viveiros, eles têm que ser implantados preferencialmente em áreas com uma declividade de até 3% no máximo. Se ultrapassar disso, a gente precisa fazer a terraplanagem dessa área, né? Nivelar tudo para que o terreno ele fique quase plano. Tudo isso para evitar o acúmulo de água em períodos chuvosos e o aparecimento de pragas e doenças, né? Aqui é o exemplo da terraplanagem que está sendo feita em um terreno, não sei se para um viveiro, mas a lógica é essa, né? Nivelar o terreno com o auxílio de algum tipo de máquina para que o viveiro possa ser instalado. Esse exemplo aqui, essa foto eu tirei essa semana. Nós, aqui na Secretaria de Agricultura, juntamente com a Ideflor, nós conseguimos alguns materiais, né, sombrite, alguns ferros, para fazer a implantação de um viveiro. Aqui nesse terreno, se vocês observarem, ele é ele tem um certo declive. E o que aconteceu? A prefeitura veio, fez aqui um nivelamento meia boca, nivelou, e aqui ficou todo descoberto, né? A gente tirou a cobertura do solo e tudo. Aí foi feita a estrutura metálica, colocado o sombrite, mas a gente está com um período atípico de chuvas aqui, não sei se vocês já observaram, né? Mas a gente está com um período atípico de chuvas e tem chovido bastante, né? E a chuva, bem aqui assim na lateral, passa uma estrada.
e a chuva trouxe, né, a enxurrada e já formou aqui um pequeno sulco no meio do viveiro. E não só o sulco, mas se vocês observarem, não está bem nivelado, está meio com um pouco de declive. Então, rapidamente, vocês já percebem que isso causou um problema, né? O carregamento do solo e, consequentemente, aumentou o desnível do viveiro. Então, esse é um dos problemas práticos que vocês devem estar atentos em campo, né? Observar, prestar atenção, para que não se repita. Aqui nesse dia a gente estava montando, colocando as mangueiras para colocar o sistema de irrigação e eu aproveitei e registrei logo esse problema. Outro ponto importante é com relação à disponibilidade de água e energia, exatamente por causa da irrigação que eu acabei de mencionar. A irrigação, ela é um componente do sistema que não pode ser deixado despercebido, né? Isso porque as plantas exigem uma quantidade muito alta de água e na deficiência, no estresse hídrico, né, com problemas funcionais, né, de ausência da disponibilidade de água, você vai ter uma série de problemas ou até perda, né, das mudas, e tudo isso gera perda econômica. E para irrigação de mudas, a água precisa ser uma água de boa qualidade, livre de poluentes, e caso seja a sua situação, emissão de licenças específicas, né, outorga de água para poder estar utilizando, né, fazer algum tipo de poço, não sei, mas ficar atento para isso. E a presença de energia elétrica na região também, né, porque se você for instalar, por exemplo, um sistema automatizado, deixa eu só tentar aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se for um sistema automatizado, você vai precisar de energia próxima ao viveiro, né? Então, na instalação, todos esses pontos eles precisam ser dada atenção, tá bom? Tá, ok, vamos lá. Outra coisa é a orientação, que eu acabei esquecendo de modificar o título, mas é a orientação do viveiro no local em que vai ser instalado. Preferencialmente, a orientação deve ser com a parte maior, né, a face maior do viveiro virada para a parte norte, o que implica numa maior incidência solar, né? Porque as plantas precisam da luz solar para fazer todos os seus... todo o metabolismo da planta precisa de luz solar, né? Para fazer fotossíntese, assimilação de nutrientes, porque tudo isso está relacionado com energia, tá bom? Então, preferencialmente, posicionado com a face maior para o norte, que permite maior incidência solar o dia todo, né? E... eu acho que é só isso. Outro ponto importante também é a utilização de proteção contra os ventos. E aqui a gente tem alguns exemplos de plantas que podem ser utilizados como quebra-vento para facilitar, para inibir, né, a vinda de patógenos através do vento, né? A gente sabe que o vento ele é um vetor de patógenos, de pragas, de poeira, e também, caso haja ocorrência de ventos fortes, para que as mudas não venham tombar, ou então o viveiro possa ser danificado. Recentemente, eu não sei se vocês viram, né, ouviram falar, em São Miguel deu um vendaval, né, uma ventania aí diferenciada, que a gente não costuma ver essas coisas por aqui. Então, vale considerar, para uma região de viveiro, utilizar algumas árvores como quebra-ventos, né? E nesse sentido a gente tem que dar preferência para árvores que não joguem muitas folhas, que não joguem muitas flores, ou então que não tomem com facilidade, né?
Eu até coloquei o bambu aqui, depois eu lembrei que o bambu ele joga uma folhagem muito grande, né? Então já não seria tão recomendado. Mas aqui a gente tem o sansão do campo, tem o urucum também. E assim outras plantas que se adaptam bem à região, que podem ser plantas nativas também, que podem ser utilizadas como quebra-vento, né? E tudo isso só vai trazer benefício às plantas. Aí aqui a gente já entra na parte de classificação dos viveiros, né? E nisso nós temos vários tipos de viveiros. Inicialmente eles podem ser classificados quanto à duração. Aí nós temos os viveiros permanentes e os viveiros temporários. Os viveiros permanentes, normalmente eles são utilizados em regiões ou em áreas em que você precisa ter uma produção contínua de mudas. Então, baseado nisso, você já faz uma estrutura que consiga aguentar bastante tempo, né, as condições adversas do clima, que consiga suportar tudo isso. E são, normalmente, instalações permanentes, em grandes áreas, com estrutura geralmente metálica, de aço galvanizado ou de alumínio. São estruturas altamente especializadas, com mão de obra também altamente especializadas e definitivas, né? Como a produção ela precisa ser contínua, a estrutura precisa ser mantida, né, o tempo todo. A gente costuma ver esse tipo de estrutura em grandes propriedades, né, que precisam de uma grande quantidade de mudas, ou então grandes produtores de mudas que revendem essas mudas. Aqui nessa imagem, eu peguei ela do material do Senar, mas avaliando direito, eu acredito que isso aqui seja, não seja a produção de mudas, mas seja um cultivo protegido. Tá parecendo pimentão aqui isso. Então é um local definitivo de cultivo. Mas a estrutura ela não foge disso, é uma estrutura parecida com essa. Os viveiros temporários, eles já não têm essa preocupação, né? Normalmente os viveiros temporários eles são utilizados na agricultura familiar ou então por pessoas que não têm o interesse em produzir mudas continuamente, né? Por um período muito longo, mas só para instalar, por exemplo, um plantio, né? Fazer o plantio em uma área. E esses viveiros eles têm baixo custo, né? São utilizados na agricultura familiar. Não tem nenhum tipo de cobertura, feito ou melhor, eles podem ter algum tipo de cobertura um pouco mais rústica, né, como as palhadas, né, ou não ter cobertura, e ele é recomendado para espécies que são mais rústicas, como é o caso dos citros, né, a gente costuma ver os citros sendo cultivados diretamente no solo, né, a gente já sabe que a legislação agora ela já foi atualizada e que não permite mais, mas ainda é comum a gente ver as mudas de citros serem utilizadas diretamente no solo, serem produzidas, né, diretamente no solo, sem nenhum tipo de cobertura, ou então uma cobertura muito rústica, né? Mas isso é por conta da rusticidade da espécie. A classificação quanto à estrutura, eles podem ser situados ao ar livre, como eu mencionei, o cultivo de citros, né, e outras espécies que também são rústicas, que toleram todas essas condições adversas do clima. Mas aí veja bem, diferente de uma estrutura como esta aqui, de um viveiro permanente, com condições controladas, aqui você fica totalmente dependente das condições climáticas, né? Se, por exemplo, chover muito, ou fizer muito sol, você vai ter problema. E da mesma forma você não tem um controle fitossanitário aqui também muito eficiente, né? Então isso já é uma desvantagem desse sistema. Você tem os viveiros de palha também, que são construídos com estrutura de madeira, às vezes com mourões, né, com material alternativo. As palhadas, né, de palmeiras, que são muito utilizadas aqui na região também, né? Desculpa. São muito utilizados aqui na região.
E também apresentam algumas vantagens e desvantagens, né? Esse tipo de sistema também ele não dá ao produtor um controle eficiente das condições ambientais ou das condições locais, né? Tanto de pragas quanto de doenças, mas aqui você já tem um certo controle em relação à luminosidade, né? Que vai estar incidida sobre as mudas. Eles podem ser classificados também em relação à estrutura, né? Ou melhor, continuando a classificação com relação à estrutura, a gente tem o viveiro armado com tela de sombreamento, que normalmente aqui é utilizado o Sombrite 50% para fazer esse controle da luminosidade. Aqui nas laterais também fazer o fechamento dessas laterais é uma opção. No caso, se você não conseguir fazer a utilização de plantas que sirvam de quebra-ventos, você pode utilizar aqui, nesse caso, o próprio Sombrite para fazer esse controle aqui, né? Ele vai reduzir o impacto do vento nas mudas, né? E a chegada de insetos ou até mesmo patógenos, tá bom? A estrutura ela pode ser metálica, aqui que sustenta o telhado. Aqui normalmente tem borracha, que é exatamente para não rasgar o Sombrite. Os arames que são colocados aqui, arame liso para fazer as amarrações. E o chão mesmo normal, sem nenhum tipo de cimento. Faltou dizer aqui nesse sistema permanente que normalmente é com piso, né? Aí tem as canaletas que fazem o controle da água, né? Para que não acumule água no momento da irrigação e para facilitar essa saída de água. Aqui nós já não temos isso, né? É um sistema um pouquinho mais rústico, e isso aqui é o que a gente costuma também ver aqui nas médias propriedades, né? Que fazem mudas. Aqui na prefeitura, na secretaria, nós temos um viveiro muito parecido com esse, que eu vou mostrar a foto daqui a pouco, exatamente, que é para a produção de mudas de açaí, de cupuaçu, de cacau, e ele já está instalado. Exatamente muito parecido com esse daqui. É bastante utilizado. Você tem também os viveiros que são todos metálicos, né? Mas isso aqui você já tem um aumento no custo de produção. Só que tem as vantagens, né? Que é um viveiro que tem uma durabilidade maior. Você tem essa cobertura aqui que é um pouquinho mais fina do que o Sombrite, que fazem também um controle mais eficiente de temperatura, dependendo da espécie que você trabalha. Aí tá aqui, essa foto é do nosso viveiro daqui, toda a estrutura metálica, o Sombrite, e aqui a gente está com mudas de açaí que vão ser distribuídas ano que vem. O arame, né, é feito o amarreio dos arames. Nós temos a casa de vegetação. A casa de vegetação, diferente dos viveiros permanentes, elas são envoltas de plástico, né, do material plástico, que visa controlar a temperatura dentro do ambiente, né? As casas de vegetação, elas são muito utilizadas também como uma forma de fazer o cultivo protegido de algumas espécies que em campo não tem uma tolerância tão grande, né, aos fatores ambientais. Por exemplo, tomate. O tomate ele tem um problema muito sério com tomate de mesa, né? Um problema muito sério com problemas com fungos de solo, né? Então aqui, numa condição como esta, você tem como manipular o ambiente e dar as condições que sejam minimamente satisfatórias para que a cultura se desenvolva. Tiago, Oi. Tá informando aqui no Google Meet que vai ser encerrado daqui a pouquinho, que tem um limite de 1 hora. Uhum. O ideal é a gente, quando der a hora, a gente sair e aí entrar de novo com outro código para continuar essa aula. Tá, beleza. Então eu já vou fazer e vou mandar para a Daisy. Eu não tenho contato de vocês. Aí a Daisy já joga para vocês, tá? Eu já vou fazer aqui o link. Bom dia, professor. Bom dia.
Já fizeram a chamada de hoje? Não, eu vou fazer só no final. Tá bom. Uma reunião pra depois. Se tu colocar isso aí, a gente copia aqui e não precisa incomodar dois. Vou jogar aqui no chat então. Copiem e jogue lá no grupo de vocês, tá? Deixa eu vou até copiar daqui porque depois pode não aparecer mais pra mim. Tá, beleza. Aí daqui a pouco a gente entra. Se der errado, a gente faz outro. Tá quase terminando já a aula, mas a gente precisa conversar outras coisas. Bora encerrar logo aqui e entrar nesse outro link? O que vocês acham? Dá com o pessoal, eu tudo bem. Já 8 minutos não é nadinho. Bora Pra sair mim é logo. tudo ok também. Vamos sair. Peguem o link. Deixa entrar mais gente. O seu microfone está desligado, seu João. Conhece isso? Olha, eu não sei. É semente de mogno. Exatamente. Tá bom de semente, né? Mogno brasileiro, né? Mogno brasileiro. Então, isso aí eu tenho 4 pés aqui que eu plantei 10 anos atrás, e aí agora já estão jogando semente. Tanto o mogno quanto jatobá. Era um colega do mestrado, que ele trabalhou com mogno. Aí, como a gente era do mesmo laboratório, a gente dividia, né, tarefa, eu ajudava ele, e a gente descascava muito, feria toda a unha que entrava, é fininho, né, essa cobertura aí da semente, aí quando a gente vai descascar, entra por debaixo da unha. A gente descascou muito, que lá no IMPA tem um pé que dá muita semente. Tá bom, pessoal? Já posso voltar aqui? Voltou, estavam 12 e já voltou 9, tem 9. Tinha 12, né? É. Mas aí, se for entrando mais gente aqui, olha lá. Eu vou adicionando. Já tá aparecendo a minha tela para vocês? 10. Está. Tá, beleza. Aí sim, eu tava falando da casa de vegetação, que ela é bastante utilizada como um local definitivo para fazer cultivo protegido, né? Seja de pimentão, tomate. Eu até vacilei aqui de não ter colocado um sistema que a gente viu lá em Manaus, que é de tomatinho, aquele tomate cereja, que ele é feito tanto em casa de vegetação, como é feito também por fertirrigação. Eles usam como substrato somente a fibra de coco, e durante o dia é fornecido a água com os nutrientes, né, para que a planta se desenvolva. Eu achei bem interessante, eu esqueci de mostrar para vocês isso.
E nós temos também os laboratórios de micropropagação, que também não deixam de ser um tipo de viveiro, né? Porque aqui você tem a formação dos calos e a formação das plântulas, que são distribuídos nesses potes, mas aqui, diferente dos outros viveiros ou da casa de vegetação, você tem uma condição altamente controlada, né? E um dos objetivos da micropropagação, exatamente por conta dessas condições controladas, é fazer com que você tenha plântulas de qualidade, né? Principalmente fitossanitária. No caso da bananeira, por exemplo, é fazer com que as mudas sejam sadias, com que você chegue no campo com uma muda que já não esteja doente, né? O caso da bananeira, porque ela tem uma gama muito grande de doenças que podem afetar a cultura e que podem ser determinantes nesse processo aqui, né? Então você ter um controle fitossanitário também é muito importante na micropropagação. E aqui você controla a umidade, você controla a temperatura, você controla a luz. Inclusive eu já vi alguns trabalhos também com fornecimento de luzes diferentes, né? De espectros diferentes de cores de luzes, que também podem afetar no desenvolvimento da planta. E nós temos a classificação quanto ao tipo de proteção ao sistema radicular. Esse sistema aqui é o que a gente mais vê em Capitão Poço, né, de produção de citros, que a muda de raiz nua. Indo para Santa Luzia, você pode olhar para qualquer lado que você vai ver o pessoal vendendo, indo para Capitão Poço, né, passando por Santa Luzia, você vê as pessoas comercializando essas mudas, né, que foram produzidas diretamente no solo e foram arrancadas com todo o sistema radicular e estão sendo comercializadas. Nesse tipo de sistema, o que eu já comentei, né, o controle ambiental ele é muito inferior, né? Então a possibilidade de você estar comprando uma muda já com doença é muito grande, né? Inclusive não é muito recomendado comprar esse tipo de muda, mas infelizmente a gente ainda vê muito e compra, né? Nós vemos e compramos ainda. Então a possibilidade de você estar comprando uma muda doente é muito grande, né? Exatamente por conta desse controle ambiental. Mas nesse tipo de sistema você tem uma redução dos custos e uma facilidade relativamente maior de produzir, né? E nós temos a raiz com sistema protegido, ou melhor, sistema com raiz protegida, em que a muda ela é desenvolvida dentro de um recipiente específico, né, que pode ser o saquinho, pode ser o tubete, pode ser embalagens biodegradáveis, de forma que o sistema radicular ele fica em contato com algum tipo de substrato e daqui, né, do viveiro ele vai para campo juntamente com esse substrato, né, que vai dar um suporte maior para a planta se desenvolver e você vai ter uma adaptação dessa planta no campo bem diferente dessa daqui que está com raiz nua, né? Porque aqui você já tem uma perda de água, possivelmente você tem um trauma na raiz, e aqui nesse você já não tem, né? E dependendo da cultura, seja frutífera, seja florestal, você tem um tamanho, né? Uma dimensão de saquinho diferente. Nós temos também o cultivo de plantas aqui sem solo, e aqui nesse exemplo especificamente nós temos a espuma fenólica, que é muito utilizada na hidroponia, que permite com que a planta desenvolva o seu sistema radicular aqui nesse sistema e use como sustentação, né? A principal função aqui da espuma fenólica seria a sustentação. E como é um componente fibroso, poroso, permite a água que a água passe por cada quadradinho desse aqui sem prender algum nutriente, sem reter alguma coisa ou reter até mesmo a água. Então é muito eficiente. Principalmente no sistema hidropônico. E aqui você tem
é o cultivo in vitro, né, que vem lá da micropropagação, a partir do momento que você faz as repicagens para dentro desses potes que estão com meio de cultura, né, com os nutrientes necessários para a planta desenvolver, com fito-hormônios e tudo. Você tem o desenvolvimento da planta aqui, posteriormente vão para outro sistema, para elas desenvolverem mais, né, vão aclimatar essas plantas e mais à frente vão para cá. Além disso, nós vamos entrar no tópico de ferramentas, né? Eu não quis entrar em detalhes aqui, porque muita coisa que a apostila abordou, ela foge um pouquinho da nossa realidade. Mas eu vou mencionar algumas ferramentas, né, que são muito importantes, muito utilizadas no dia a dia de um viverista ou de alguém que trabalha com produção de mudas, de algumas máquinas, né, alguns implementos. E você tem a tesoura, né, a tesoura de poda, você tem o serrote de poda também, que é utilizado também muito em campo, os teçados, você tem canivetes que são utilizados na enxertia, por exemplo, são facas, pequenas facas específicas que vão facilitar o manejo na hora de fazer a retirada de gemas, na hora de fazer o corte na posição que se deseja, né, dependendo do método adotado. E assim como outras ferramentas que são muito de fácil acesso, né? Facilmente você consegue encontrar no mercado. E esse tipo de ferramentas e esses tipos de máquinas, eles vão depender do tamanho do viveiro, do volume de mudas produzidas, do tipo de sistema, né? Nós vimos os vários tipos de viveiro. Então, se for um sistema permanente, você precisa de uma estrutura ou de uma tecnologia um pouquinho mais avançada, né? Por exemplo, para construir um viveiro permanente com piso cimentado, você já vai precisar de bitoneira, você vai precisar de maceira, você vai precisar de muitas máquinas que num viveiro tradicional, num viveiro mais rústico, você não usaria, né? Os mourões, as palhas, né? Os sombrites, as lonas, tudo isso vai entrar como ferramenta, como máquina e como material utilizado. Nós temos também o sistema de irrigação, que é um ponto importante por causa da disponibilidade de água, né? Seria inviável você fazer um viveiro, principalmente na nossa região, e dependendo do momento que você vai produzir essa muda, se for, por exemplo, no segundo semestre, é totalmente inviável você produzir mudas sem ter água disponível para as plantas. Então, a partir de agosto, aqui é o pico assim, de mudas que começam a ser produzidas, aquelas que têm um crescimento mais rápido. É indispensável que você utilize um sistema de irrigação. Esse sistema de irrigação, ele pode ser suspenso, né, para facilitar o manejo, como é esse caso aqui, com aspersão. Nós fizemos um exemplo aqui muito prático, assim, que não demandou uma elaboração, assim, um projeto, uma coisa parecida, assim, que complique, né, a vida do agricultor. Nós pegamos as mangueiras que já estavam com os aspersores, suspendemos, prendemos ao arame e toda a estrutura metálica que estava aqui no viveiro, e colocamos na encanação, né? Ligamos a encanação. Esse aqui ainda não está em funcionamento, mas já está colocado os aspersores. E assim, diferente de um sistema altamente tecnificado, esse que eu acabei de mostrar vai te permitir o quê? A molhagem, né? Isso aqui não chega nem a ser uma irrigação. Porque quando a gente fala de irrigação, a gente fala de fornecer a quantidade de água que a espécie necessita, né? Você vai fornecer exatamente aquilo que a planta precisa para não haver desperdício de energia, de água ou de outros recursos que você vai estar utilizando. Então, nesse tipo de sistema, a gente está fazendo a molhagem, né? Está só disponibilizando água, mas isso praticamente aqui na nossa região já é suficiente, né? Já que nós não temos o acesso a tantos recursos que podem possibilitar a implantação de um sistema tão tecnificado, né? E essa é a realidade de quem produz mudas aqui na região. E assim, a água ela precisa ser fornecida com qualidade, que não apresente a presença de poluentes ou resíduos de outras coisas, né? De agrotóxicos e outras coisas.
uma água limpa, né? Livre de sedimentos, porque se for um sistema de aspersão como esse aqui, facilmente você vai ter o entupimento desses bicos, tá bom? Que seja próximo à propriedade, né? E que facilite todo o manejo de quem está trabalhando, tá bom? As referências... Tiago, Oi, Tiago, oi. essa água, ela pode ser de igarapé? Olha, ela pode, dependendo das suas condições, né? Porque você precisa saber se essa água ela não está muito poluída, né? Porque às vezes a gente tem problemas com igarapés, porque o igarapé que passa na sua propriedade é o mesmo que passa de alguém que aplica algum tipo de herbicida, algum tipo de fungicida na sua plantação acima de você. Então já não é uma água recomendada, né? A gente usa muito... Mas se eu tiver a nascente no meu terreno e fizer a coleta, por exemplo, para uma caixa d'água, um tanque, alguma coisa. Pode, mas é aquela questão, né? No viveiro, você precisa ter um controle de qualidade um pouquinho mais elevado do que em campo, né? A gente costuma muito ver a irrigação com água captada de igarapés, de rios, para fazer a irrigação das plantas em campo. Aqui, você precisa ter um pouquinho de atenção, porque as mudas elas estão numa fase delicada, né? Elas estão em desenvolvimento, então elas ainda não apresentam defesa suficiente, ou então estrutura física suficiente para combater uma praga, uma doença, algo que venha através da água, por exemplo, que venha contaminar, entendeu? Então aqui é uma fase Entendi. um pouquinho mais crítica, sensível. Entendi. Então o ideal seria um poço, né? Seria um poço com uma água de qualidade. Entendi. Mas Perfeito. isso também não Obrigada. restringe que você possa utilizar, né? Eu só estou frisando esses pontos porque eles são importantes, mas não te restringe que você possa utilizar de igarapé. Aham, entendi. Obrigada. Alguém aqui? Ouviu o barulho? Não é. Aí tá. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então vamos lá. Não. As referências que eu utilizei. A apostila, né? Esse aqui é meu e-mail. Qualquer dúvida, manda pro meu e-mail ou abre um chamado lá na plataforma. E assim, eu tinha elaborado uma atividade aqui para vocês, mas aí depois eu fiquei pensativo se realmente daria pra gente fazer essa atividade. Mas eu vou lançar a proposta para vocês aqui. A proposta é que vocês façam não dimensionamento, só um instante. Não dimensionamento, mas tentem fazer não é dimensionar, mas quantificar, por exemplo, os materiais necessários para implantar um viveiro de 12 metros por 12 metros. Por exemplo, a quantidade de morões, seja ele metálico ou seja mais rústico. Mas aí, como eu não passei isso com muito detalhe aqui na aula, eu vou estar mandando para vocês, vou estar adicionando lá no tópico de mensagens uma outra atividade até o final do dia, tá bom? Aí outra coisa, só vai poder fazer essa atividade quem participou da aula, né? Por isso que eu tô com a frequência aqui. Então quem participou da aula vai poder responder a atividade, tá? Aí eu vou fazer a chamada aqui de vocês. A chamada não, vou só dar o ok aqui de quem está presente. Ei, Tiago, Oi. tu tem especialização em fito, né? Fitopatologia? Não, é fitotecnia. Ah, tá. Joel, né? Não é que eu fiz um tempo atrás, aí eu fiz uma besteira, plantei logo 1000 pés de graviola. Eita. 3 anos depois, ainda colhi uma safra. Depois disso, rapaz, eu já gastei dinheiro que só o diabo com fungicida e não tem. Eu comecei foi a arrancar de graviola. A graviola, ela tem um problema sério com fungo, né? Com traquinose. Eu já coloquei cauda bordaleza, cauda sulfocálcica, coloquei
um monte de fungicida desses químicos que a gente compra por aí, mas Uhum. não tem jeito. Aí eu comecei foi a arrancar, tá me atrapalhando, tá tendo uma concorrência com açaí. Aham. Aí aproveitei, deixar uns 10 pés só para tomar suco de graviola Eu tô com uns e 15 arrancar o pés resto. também lá. Na verdade é do meu pai. Só que tá pequeno. Eu quero até ver se consigo dar uma fortalecida lá na adubação. Rapaz, faz o Porque. seguinte, aproveita enquanto tá pequeno, de mês em mês, joga uma calda bordaleza nela, nem que ela fique com aquela folha azul, azulada do sulfato de cobre, Uhum. mas controla o fungo desde o início, que eu dei uma. Logo no início eu ainda tirei alguma polpa, mas eu passei uns 6 meses sem jogar fungicida, aí não consegui mais controlar. Uhum. Eu vou chamar aqui os nomes, se não chamar o nome de alguém aí vocês me avisam, tá? Não precisa dizer presente, é só para confirmar. O Fernando Soares, João Vitor, Joel do Carmo, o Jorge Luiz, o José Leandro, Presente. Lucas Guilherme, Maria Vera, Sérgio Foro Ok. e o Arley. Faltou alguém? Jaime, né? Faltou Jaime? Faltou Jaime. Tem Joel Correia. Não, Professor, Joel tá ok. Oi. essa atividade era para entregar hoje? Não, eu vou deixar para vocês me entregarem até quarta, dia 6, tá? Beleza. Até quarta. Eu vou enviar até hoje à tarde para vocês mandar pela plataforma, tá? Aí para ficar melhor pra gente, lá pelo tópico de mensagem. Tem um que não conseguiu entrar nesse outro código, que tinha 12 na hora que. Uma Quem certa era? hora tinha 12 pessoas, não sei, não me lembro o nome. Agora só tem 11. Aliás, só tem 11 não, só tem 10, né? Porque uma é você. Aham. Oi? A gente organiza isso melhor na outra. Eu vou ver se na próxima aula eu consigo um e-mail institucional, porque com o e-mail institucional o Meet não limita essa 1 hora, aí dá pra ficar, pra não ter esse problema, tá? Então pronto, eu vou mandar a atividade pra vocês até hoje à tarde, aí vocês têm até o dia 6 pra me mandar, tá? Lá pela plataforma. Aí ficou alguma dúvida da aula? Alguma coisa? Um questionamento? Alguma contribuição? Eu. Chegou aqui entrou a Clive agora. Uhum. Naquela hora que estava falando sobre as mudas se eu não me engano, de alface, chegou um vizinho aqui, eu não prestei atenção. Sobre aquela muda sem terra que tu falaste, que eu acho que é só feita só com substrato de coco. Ah,